Curso de VBA, módulo 4, apostila em vídeo. Tema de hoje, caixa de entrada, função input box, como utilizar. Aula de número 5. A caixa de entrada, a famosa função input box, apresenta uma caixa de diálogo para que o usuário possa introduzir o dado de entrada. Ou seja, você utiliza uma caixa aonde vai receber uma informação que você vai estar digitando. Ela exibe um aviso em uma caixa de diálogo, aguarda até que o usuário insira o texto ou clique em um botão e retorna o conteúdo da caixa de texto. A sintaxe. A função inputBox tem como sintaxe o prompt, o title, o default, o xpos, o ypos, o helpfile, o context, onde o prompt nada mais é do que o argumento obrigatório e representa a mensagem que será exibida na caixa de diálogo. Ou seja, a mensagem que você quer que seja exibida é o nosso prompt na nossa função inputBox. O title, observe que ele é opcional. O texto a ser exibido lá na nossa barrazinha superior da nossa caixa de diálogo. O default, também opcional, dado padrão de entrada a ser exibido na caixa de texto. Ou seja, você quer colocar um exemplo como mensagem dentro da sua input box, isso é o nosso default. O xpos e o ypos. Bom, isso daqui são também dados opcionais. Para que eles servem? Eles especificam as coordenadas para os posicionamentos da caixa de diálogo na tela, ou seja, a posição que se encontra, que nada mais é do que o nosso top e o nosso left, ou seja, a minha esquerda da minha tela como mais próximo da tela inicial, ou seja, o left, que é a esquerda, e o top seria a minha posição lá do início, ou seja, quanto menor, vai ficar mais, a nossa mensagem vai ficar muito mais próximo do início da nossa tela. No nosso exemplo ficará mais claro a vocês. O help file e o context, também opcionais. Então vejo que os dados obrigatórios é apenas o prompt, ou seja, a mensagem que tem que sair na caixa de mensagem, na nossa input box. Então, o help file e o context, observe, opcionais. Identifica o arquivo de ajuda do usuário e o número de contexto atribuído ao tópico de ajuda, ou seja, é um arquivo que vai lhe auxiliar. Então vamos lá, Observação. Para omitir alguns argumentos posicionais, deve-se incluir o delimitador de vírgula correspondente, ou seja, eu coloco lá, por exemplo, eu quero lá o meu prompt. Então eu coloco o meu prompt, eu coloco a minha mensagem, entre aspas duplas e vírgula, para que eu possa passar para o próximo argumento. Eu não quero colocar o título, então eu coloco apenas uma vírgula, para que ele ignore o título e eu avance para o próximo argumento após o título. Então observe, nome. Input box, qual é o seu nome? Entrada de nomes. Então, aqui eu tenho o meu prompt, que é qual é o seu nome, e eu tenho a minha entrada de nomes, e a minha entrada de nomes que é o nosso título. Neste exemplo, essa instrução, ao ser executada, surge a seguinte caixa de diálogo na tela. Neste exemplo, o nome informado pelo usuário na caixa de diálogo é atribuído à variável nome. Ou seja, a minha variável nome está capturando o nome que você digitar na nossa caixa de diálogo, ou seja, no nosso input box. Então observe aqui, eu tenho aqui a minha entrada de nomes, que é o meu título. Observe, qual é o seu nome, que é o meu prompt, ou seja, a mensagem que vai aqui na nossa janelinha de diálogo, o nosso input box. Observe que eu tenho o botão OK e o botão cancelar, que vem por padrão. E também aparece aqui para mim, a nossa barrazinha onde eu vou estar digitando o texto que eu queira. Programador Excel VBA é o texto que eu estou digitando, que vai ser, obviamente, armazenar nossa variável nome. Observe, título, e aqui é o meu prompt. Lembrando que também poderá aparecer um botão aqui de ajuda, caso eu coloque o argumento para isso. Então, vamos lá, vou dar um exemplo prático antes de concluirmos a aula de hoje. Então, observe, vou pressionar aqui o Alt mais F11 para termos acesso ao Visual Basic Editor. Então, observe, vou clicar aqui, inserir módulo, ou seja, eu vou estar inserindo um módulo para eu criar uma rotina aqui, Então, cliquei em inserir módulo. Então, vamos lá. Vou colocar aqui sub e vou chamar aqui MSG.
E vamos lá criar o nosso input box. Vou criar aqui uma variável nome. Observe que eu não vou colocar o option explicit, então eu não vou ser obrigado a declarar a mesma. E vou atribuir a minha variável nome o que estiver após ela. Ó. Então vou colocar aqui o meu input box. Então, o nosso input box e abro o meu parênteses. E observe aí os argumentos que ele vai me solicitar. Ó. Prompt, que é este argumento que eu estou agora. Tem o meu title, o default, o xpos, o ypos, o help file, o context. E lembre-se que apenas o prompt eu sou obrigado a informar. Então vamos lá. Ó. Então, suponhamos que eu quero lá, ó, digite seu nome. Observe que eu vou fechar aqui o meu parênteses e vou fazer o seguinte, ó. Para que eu chame essa rotina, obviamente eu vou criar uma forma, ou um botão, ou uma imagem, ou até mesmo uma caixa de texto. Então observe, ó, vou utilizar aqui, vou clicar em inserir e vou utilizar uma forma. Ó. Pode ser qualquer uma destas formas. Vou pegar, por exemplo, essa daqui, o retângulo arredondado. Ó. Então vou clicar sobre ela, com o botão direito, vou clicar atribuir macro e já aparece para mim aqui como sugestão a macro que eu acabei de criar no nosso módulo, ó, MSG. Então vou selecionar a mesma e vou dar um OK. Se eu clicar sobre ela, ó, observe, ó, já me aparece aqui, ó, digite o seu nome. Como eu não informei o meu título, veio o título do próprio Excel, ó, Microsoft Excel. Observe que também eu não informei o meu default, ou seja, não veio um exemplo aqui dentro para que eu possa já estar entendendo o que eu devo digitar. Apareceu apenas para mim o meu prompt, ou seja, o texto que eu digitei lá para que aparecesse na nossa caixa de no nosso input box. Ó. Então, se eu vim aqui botar oi, obviamente esse oi vai ser armazenado naquela variável, na nossa variável nome. Então, deu um OK aqui, observe aí que ocorreu e nada aconteceu de diferente. Ó. Se eu vim aqui e também deixar vazia, der um OK, também nada acontece, porque obviamente não estamos utilizando verificadores. Então, esse daqui é o primeiro, é o básico, é utilizando apenas o prompt. Então, vamos agregar mais coisa a ele. Ó. Suponhamos que eu venha, vou copiar isso aqui, vou deixar aqui comentado, só para que vocês vejam o primeiro exemplo que eu utilizei. E vamos colocar um segundo exemplo aqui. Ó. Observe que agora eu vou entrar no título. Então, no título, eu quero que apareça um título para mim. Então, eu coloco entre aspas duplas e vou botar aqui, por exemplo, ó, programador Excel VBA. E fecho entre aspas duplas. Então, posso simplesmente chamar aqui a nossa macro, clicando na nossa forma, e observe que já aparece para mim, ó. Programador Excel VBA, o meu título, e aparece aqui meu prompt, ó. O meu default, nada aparece ainda para mim. Então, eu vou digitar aqui o que eu quero, ó. Então, eu posso vir aqui e botar Ricardo, por exemplo, ó. E dou um OK. Então, se eu quiser que apareça um default, ou seja, um exemplo, para que o meu usuário entenda o que é que ele deve estar digitando. Então, eu vou colocar novamente aqui uma vírgula e vou entrar agora no default, ó. Observe que está em negrito o argumento que me pede agora, ó. Então, no meu default, vou colocar entre aspas duplas, por exemplo, ó. Vou colocar aqui, ó, exemplo. E vou botar aqui, ó, Gledson Pereira. E fecho aspas duplas. Observe como ficou o nosso input box, ó. Digite o seu nome, que é o meu prompt, programador Excel VBA, que é o meu default, e o nosso título, programador Excel VBA, e o nosso default, exemplo, Gledson Pereira. Então vamos executar e observe que já aparece para mim aqui, ó. Programador Excel VBA, digite seu nome e Gledson Pereira agora dentro da nossa barrazinha e observe que já vem selecionado. Ou seja, ao nosso usuário teclar qualquer letra, pressionar qualquer letra, observe que já apaga e já pode estar digitando qualquer outra coisa, ó. Um detalhe muito importante, ó. Se eu clicar nela, observe que, qual é a posição que abre nesse momento, ó, a nossa caixa de texto, ó, o nosso input box, ó. Observe aqui do meu topo, ó. Essa é a distância aqui do meu topo e essa é a distância do meu left, ou seja, vamos estar trabalhando agora com o YPO e o XPOS. Então, quanto menor o valor, mais próximo essa caixa de texto vai estar aqui dessa barra à minha esquerda. E quanto menor o valor com relação à minha barra superior, eu vou estar mais próximo
aqui do nosso topo. Então vamos lá, ó. Vou descarregar e vou fazer o que, ó? Observe, ó. Vou colocar aqui, por exemplo, ó, vírgula, e observe que eu vou entrar no xpos, ó. Então, o xpos vai me definir aqui o meu left. Então, como é números, não preciso colocar entre aspas duplas. Então, digamos que eu coloque ele com o valor de 0. Vamos ver o que acontece. Vou executar e observe que aparentemente nada ocorreu, nada aconteceu de diferente. Até aí tudo bem. Vou colocar aqui a sua posição, ó. Vou colocar agora o ypos e vou colocar aqui também como 0. Vamos ver o que acontece. Cliquei e observe agora o que acontece, ó. Então observe que ele só foi definido quando eu informei o xpos e o ypos, ó. E se você reparar, ó, observe que ele ficou lá zerado com o meu topo e praticamente zerado aqui com a minha esquerda, ó. Ou seja, quanto menor o valor, maior, mais próximo. Essa caixa de texto vai ficar próxima aqui do canto inferior, canto superior e na nossa lateral aqui inferior à esquerda, ó. Se eu colocar um valor maior, essa caixa de texto, obviamente, vai ficar mais distante aqui dessa barra lateral e mais distante aqui do nosso topo, ó. Observe, ó. Vou colocar aqui, por exemplo, o valor de 5.000. E também vou botar o valor aqui. Vejamos se ela vai aceitar que eu faça uma quebra. Vou colocar aqui, por exemplo, um underline bem aqui, ó. Um underline e vou dar um enter. E observe que eu vou colocar aqui também o valor aqui, por exemplo, de 6.000. Aparentemente ela não reclamou, ou seja, eu fiz uma quebra aqui de linha de comando, colocando um underline e um espaçamento. Então eu executei e observe aonde é que foi parar a nossa caixa de texto, nossa input box, ó. Perfeito? Então quanto maior o valor, mais distante vai ficar aqui do topo, ó, e mais distante vai ficar aqui da nossa lateral à esquerda, ó. E quanto menor, mais próximo e mais próximo aqui também do topo, ó. E como é que eu faço para aparecer aquele botãozinho de ajuda? Bom, eu posso, vou deixar aqui, por exemplo, com o valor de 1.000, não sei que posição vai ficar, mas creio eu que vai ficar na posição mais central. E agora observe, ó, entrei no meu help file e no meu contest. Então, um exemplo, ó, vamos aproveitar esse próprio texto, ó, help file. Aqui eu posso botar o texto que eu bem entender, ó. Vou botar, por exemplo, primeiro esse texto e observe que eu vou colocar a vírgula e eu agora vou entrar dentro do contest. Então eu vou informar aqui um número qualquer, ó. Observe, vou informar, por exemplo, o número 0. Vamos executar, ó. Executei e observe que já me aparece aqui o número, ó. Já me aparece aqui o botão de ajuda, ó. Se eu clicar sobre ele, vai me aparecer aqui a janela do Office, ó. Vamos aguardar, vai aparecer a mesma. Então é aquela janelinha que a gente pressiona o F1 do Excel e ele já nos aparece, ó. Observe, ó, tá conectando. Então tá aí, ó, Excel 2016 ajuda. Lembrando que aqui a gente poderia utilizar também um userform personalizado nosso. Então observe, ó, aqui eu poderia simplesmente, se eu te colocasse aqui, ó, 3y, vamos ver se faz alguma diferença, ó. Observe que aparece da mesma forma, ó. Então era isso, ó. Aprendemos aí, ó, a trabalhar com o input box e seus critérios. Então, na aula de hoje, estudamos sobre caixa de entrada, função input box. E essa foi a nossa aula de número 5. Espero que você tenha gostado e lhe aguardo para o nosso próximo vídeo. Valeu!